Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eles atiraram em um velho, mas não tinham ideia do que viria a seguir. Era uma manhã comum na pequena e tranquila cidade de Fairfield, aninhada no sul dos Estados Unidos, onde os dias parecem passar em câmera lenta, pontuados pelos mesmos hábitos, os mesmos rostos, as mesmas ruas familiares. O sol, ainda tímido, começava a romper o horizonte, lançando uma luz dourada sobre as fachadas em tons pastel das casas, onde as bandeiras penduradas nas varandas tremulavam suavemente. O ar estava impregnado do aroma de café moído na hora, misturado ao aroma do pão recém-assado da padaria local. O canto dos pássaros pontuava o silêncio ainda puro, quebrado apenas pelo zumbido distante de um motor ou pelo farfalhar de um regador na grama fresca. Os habitantes de Rua Maple, uma das ruas residenciais mais tranquilas do bairro, jamais imaginaria que uma tragédia se desenrolaria em breve sob suas janelas. Uma manhã como tantas outras, até que o irreparável aconteceu. Na esquina da rua, avançando lentamente Walter Jenkins, um homem negro de 78 anos, com passo hesitante e respiração curta, mas digna. Em sua mão enrugada, ele segurava um pequeno saco de papel contendo um pão, um jornal dobrado e uma caixa de chá. Walter nunca havia saído de sua pequena casa em Fairfield, mesmo depois da guerra. Ele costumava dizer: "Eu lutei por este país. Este bairro é a minha terra." Em seus ombros ele carregava uma casaco militar de lã desgastado, ainda adornado com um antigo remendo costurado à mão. Uma bengala de madeira entalhada que ele mesmo esculpira uma década antes, pontuava seus passos lentos. Todos na vizinhança o cumprimentavam com respeito. Chamavam-no de Capitão Wall. Para algumas crianças, ele era o herói da vizinhança, o homem com as histórias de guerra. Para os mais velhos, ele era um pilar silencioso, aquele que nunca falava uma palavra mais alto que os outros. Mas esta manhã, algo iria quebrar essa harmonia. Um pouco mais adiante, em uma viatura policial, 2 jovens policiais faziam a ronda. Era a primeira missão conjunta deles. Oficial Bradley Cooper, 26, nervoso, arranhava compulsivamente seu rádio de bordo. Ao lado dele, Kyle Sanders, 24 anos, impulsivo, olhar tenso por trás dos óculos escuros, mantinha a mão na arma como se esperasse uma desculpa. O rádio estalou. Suspeito afro-americano, aproximadamente 1,75 metros, vestimenta escura, fugindo após um assalto à mão armada na rua Jefferson. Considerado potencialmente armado. Responda com cautela. Naquele preciso momento, enquanto eles estavam ligando Rua Maple, eles viram Walter. Ele caminhava sozinho, casaco comprido, bengala na mão, afro-americano, velho. E isso foi tudo que eles viram. Talvez seja ele, disse Cooper, com as palmas das mãos suando. Olhe para as roupas dele. Talvez ele esteja fugindo à sua maneira. Sanders respondeu com confiança. Sem esperar, Sanders acendeu as luzes de emergência. O carro freou bruscamente com um guincho de pneus. Os pássaros voaram em pânico. Walter, surpreso, virou-se lentamente. No chão, mãos para o alto, Sanders gritou sacando sua arma. Walter levantou os braços confuso. Senhores, eu acho que vocês estão enganados, ele disse com a voz trêmula, mas calma. Mas Sanders não conseguia mais ouvir. Ele viu um suspeito. Podia ouvir o coração batendo forte nos ouvidos, o dedo apertando o gatilho. Eu disse para você descer. Walter tentou obedecer, mas sua perna direita cedeu. Ele largou a bengala, tentou se ajoelhar, e tropeçou. Sua sacola caiu, o pão rolou no asfalto. E quando seu joelho mal tocou o chão, um tiro rasgou a manhã. Um som agudo e estrondoso. O eco ressoou contra as paredes silenciosas de Fairfield. Uma bala. Apenas uma. Ela bateu Walter no ombro esquerdo, jogando-o no chão, com o rosto batendo no concreto frio. Seu casaco lentamente ficou manchado de vermelho. Ele soltou um gemido quase inaudível, chocado mais do que magoado. O grito de uma mulher cortou o ar. O que você fez? Um jovem transeunte, Emily Torres, correu em sua direção, com o celular na mão, filmando, gritando por socorro. Os vizinhos saíram correndo. Portas se abriram. Crianças foram levadas embora. Um adolescente, Jordan Miller, começou a gritar. Você acabou de atirar no Sr. Jenkins. Ele é veterano. A tensão aumentou. A polícia recuou sobrecarregada. Os rostos da multidão passaram da incompreensão à fúria. E no centro desse caos crescente, Walter Jenkins, um homem de paz, jazia no chão, incapaz de entender como sua vida havia mudado em poucos segundos. Mas o que ninguém sabia ainda, esse tiro foi apenas um estupim. E do outro lado do país, uma filhoia se levantar.
No Hospital Central de Fairfield, a calma habitual do departamento de emergência deu lugar a uma tensão elétrica. Na sala de cirurgia número 3, as luzes estavam focadas no corpo enfraquecido de Walter Jenkins, deitado na mesa com a camisa cortada, a pele marcada por velhas cicatrizes, e agora com um novo ferimento cruel e injustificado. O Dr. Amelia Hove, chefe da unidade de trauma, lutava para conter o sangramento. Seu rosto estava concentrado, tenso, quase furioso. Ela conhecia Walter. Era ele quem vinha todo mês distribuir palavras de incentivo aos jovens pacientes da unidade de feridos de guerra. O pulso dele está caindo. Oxigênio a 95, pressão arterial instável. Segure essa veia. Um silêncio pesado reinava apesar do barulho das máquinas. Ninguém ousava dizer em voz alta o que todos pensavam. Uma lenda viva foi baleada. No saguão, as notícias já circulavam. Enfermeiras cochichavam entre si. Os pacientes olhavam para a televisão fixada na parede, onde um vídeo passava em loop, um velho caindo no chão com os braços erguidos, e o grito arrepiante de uma mulher gritando, ele não fez nada. Enquanto isso, em um ponto 200 quilômetros de distância, em uma base militar ultra-secreta em Nevada, uma luz vermelha piscou em uma sala de cirurgia bloqueada por código biométrico. Em uma sala sem janelas, onde apenas o zumbido dos sistemas de vigilância podia ser ouvido, um telefone seguro tocou, quebrando o silêncio. Um homem parado em frente a um mapa de satélite do leste dos Estados Unidos virou-se lentamente. Era Coronel Marcus Jenkins, comandante-chefe da Força Delta, responsável pelas operações especiais mais secretas e sensíveis do país. Um homem temido por seus inimigos, respeitado por seus homens e temido até mesmo nos corredores do Pentágono. Seu rosto, esculpido como pedra, sempre impassível, nunca traiu a menor emoção, até aquele dia. Ele atendeu. Coronel Marcus Jenkins. Uma voz profunda respondeu, incomumente cautelosa. Coronel, aqui é o Comando Central. Acabamos de receber um alerta prioritário. Seu pai, Walter Jenkins, foi ferido pela polícia local. Eles atiraram. Ele está na UTI. O mundo pareceu parar por uma fração de segundo. Marcus não respondeu de imediato. Desviou o olhar do mapa e fechou os olhos. Sua respiração parou. Ele ficou paralisado, com o punho cerrado. Então ele perguntou num tom gélido, isso foi filmado? Sim, coronel. Já está viralizando. A imprensa está começando a noticiar. Naquele momento, o homem desapareceu atrás do policial. Ele não era mais o coronel. Era filho de um homem que admirava, respeitava, quase venerava. Walter Jenkins não era apenas um pai. Ele era seu ponto de referência moral ao homem que, apesar de uma vida de lutas, lhe ensinou paciência, contenção e nobreza na dor. Aquele que lhe disse, nunca atire primeiro, mas esteja preparado para ser o último a ficar de pé. Ele abriu os olhos novamente. Duros, congelados. Sentou-se, pegou o telefone e falou em voz baixa, mas ríspida, mobilize imediatamente a unidade Bravo e a equipe Delta. O objetivo, coronel, missão de intervenção civil. Proteger, extrair e neutralizar, se necessário. Assuma o comando em terra. É entendido, coronel. Autorização concedida. Ele desligou. Então, voltando-se para seu representante, Capitão Munro, ele simplesmente acrescentou, estamos partindo para Fairfield. Em 1 hora. Diga aos meus homens para se prepararem. Isto não é mais uma operação militar, é pessoal. Marcus Jenkins, coronel você Força Delta, era uma lenda viva nos círculos militares americanos. Um homem cujo nome circulava em voz baixa nos mais altos escalões, cujo rosto nunca aparecia nos jornais, mas cujas intervenções mudavam o curso de conflitos inteiros. Era metódico, silencioso, quase mecânico em sua disciplina. Dizia-se dele que conseguia permanecer impassível diante do caos absoluto. Mas naquele dia ele não era mais um oficial de elite. Era um filho ferido. E um filho ferido pela injustiça é uma força que nada pode conter. Na cabine de um helicóptero tático MH-60 Black Hawk ele ficou sentado sem dizer nada, com os olhos fixos na tela do tablet, onde o vídeo do tiroteio estava passando. Cada imagem o dilacerava. O momento em que Walter, seu pai, levantou os braços. O grito do policial. O corpo caindo. O sangue escorrendo. Atrás dele, seus homens, 1 dúzia de operadores Delta silenciosos, preparados, fortemente equipados. Nenhuma palavra. Nem um gesto desperdiçado. Todos conheciam Walter Jenkins. Ele os visitará na base, apertará suas mãos, compartilhará memórias de guerra, falará sobre o que realmente significava servir ao país. Eles o amavam. O respeitavam. A operação agora tinha um codinome sóbrio e glacial, Justiça Silenciosa.
Menos de 2 horas após o tiroteio, a pequena cidade de Fairfield parecia uma zona de extração militar. O céu estava escurecido pelos rotores dos helicópteros. Homens blindados cercavam o comissariado municipal, que se tornará o epicentro do escândalo. Lá dentro, os policiais presentes não sabiam mais se deviam obedecer, fugir ou se esconder. Homens de uniforme preto, capacetes táticos e óculos térmicos desceram de rapel até o telhado do prédio. Não gritaram. Não trocaram uma palavra com as forças locais. Eles confiscou as armas dos 2 policiais responsáveis pelo tiroteio, Cooper e Sanders, que, atordoados, não ousaram protestar. Seus distintivos foram arrancados na hora e seus celulares, lacrados. Lá fora, uma multidão enorme se formaram. Moradores de Fairfield e vizinhos de Walter, jovens, idosos, todos se reuniram em uma atmosfera carregada de emoção e tensão. Alguns estavam chorando, outros filmando, crianças nos ombros dos pais olhavam para o céu com os olhos bem abertos. Nas redes sociais, a onda ganhava força em uma velocidade vertiginosa. Hashtags Justiça para Walter, hashtag Coronel em Colere e hashtag Tropest tropeçavam bombando no Twitter, Instagram e TikTok. Emissoras de televisão nacionais enviaram equipes. Jornalistas comentavam a operação ao vivo, sem saber exatamente quem havia assumido o controle da cidade. E então, de repente, uma mudança de atmosfera. Um movimento na multidão. O povo se abriu como o mar diante de Moisés. E homem imponente vestido com um uniforme preto impecável apareceu. Ele caminhava em linha reta, sem dizer uma palavra, com o rosto fechado, os olhos duros como aço. Seu passo era lento, mas firme e medido, como se estivesse marchando para um campo de batalha invisível. As câmeras o focalizaram. Os sussurros cessaram. Até as lágrimas silenciaram. Era ele, Coronel Marcus Jenkins. Ele parou subitamente diante dos 2 policiais agora algemados, ladeados por seus homens. Eles estavam pálidos. Reconheceram seu rosto. Sabiam que suas carreiras, talvez suas vidas, tinham acabado de mudar. O coronel os encarou. Seus lábios se contraíram levemente. Então ele falou. Sua voz era grave, lenta, controlada, mas cada palavra soava como uma ordem. Você atirou em um homem que serviu este país muito antes de você aprender a andar. Ele fez uma pausa. A multidão prendeu a respiração. Um homem que conheceu o fogo, a morte, o sofrimento, defendeu direitos, que você pisoteou em poucos segundos. Ele dá um passo à frente, ficando a poucos centímetros de Sanders. Você o humilhou. Atirou nele. Deixou-o na calçada como um criminoso. Mas hoje, é você quem vai ter que responder. Ele se virou para seus soldados. Entregue-os aos federais. Deixe-os passar a primeira noite em uma prisão onde ninguém sabe seus distintivos. Então ele encarou a multidão. Olhou para aqueles que o observavam, alguns com lágrimas nos olhos, outros com os punhos cerrados. Meu pai está vivo. E enquanto eu respirar, juro a você, a justiça não será negociada. Um silêncio. Depois, uma explosão de aplausos, gritos e lágrimas. Marcus Jenkins não veio para semear o terror. Ele veio para restaurar a honra. O caso tomou proporções que ninguém poderia prever. No espaço de algumas horas, o vídeo do tiroteio foram vistas milhões de vezes. Nos canais de notícias 24 horas, as imagens foram exibidas em loop. O corpo de Walter Jenkins deitado na calçada, com sua bengala a poucos metros de distância. O sangue se espalhando lentamente pelo concreto. E logo depois a chegada do coronel Marcus Jenkins, uma silhueta negra, reta como uma espada caminhando em direção à polícia como a justiça encarnada. A CNN fez uma edição especial. A MSNBC apresentou um debate no horário nobre. France 24, BBC Al Jazeera, até NHK no Japão transmitir a sequência chamando-a uma onda de honra em uma América fragmentada. Especialistas militares e jurídicos se revezaram nos sets, lembrando que Walter Jenkins, além de ser um veterano respeitado, representou uma geração sacrificada pela liberdade, hoje traída por aqueles que deveriam protegê-la. A comoção foi tanta que o próprio presidente dos Estados Unidos discursou em um discurso nacional. Devemos a Walter Jenkins mais do que apenas uma homenagem. O que aconteceu em Fairfield é uma tragédia, uma vergonha, mas também um choque. Acabei de falar pessoalmente com o coronel Marcus Jenkins. Apresentei a ele nossas desculpas e, acima de tudo, o nosso compromisso. No processo, uma comissão federal independente foi criada. Seu objetivo: investigar abusos de poder, procedimentos discriminatórios de prisão e falhas no treinamento policial. A polícia Bradley Cooper e Kyle Sanders foram imediatamente suspensos e indiciados por um grande júri federal por item: uso excessivo e ilegal da força. Item:
Colocação intencional em perigo de um veterano desarmado. Item: violação dos direitos civis. Item: conduta inadequada relacionada a preconceito racial. A mídia descobriu que esta não era a primeira vez que esses dois policiais eram alvo de denúncias. Mas até agora, essas denúncias eram classificados sem acompanhamento por sua hierarquia. Gravações de áudio do ano anterior ressurgiram, nas quais Sanders foi ouvido brincando no rádio. Mais um daqueles velhos com a medalha no peito. Eles se acham intocáveis. Mas no meio desta tempestade, Marcus Jenkins recusou-se a alimentar o ódio. Diante dos pedidos de vingança e dos manifestantes querendo marchar até as delegacias de polícia, ele se manifestou em entrevista exclusiva à CBS. Isto não é uma guerra. Isto não é vingança. Meu pai me ensinou que a justiça, a verdadeira justiça, é uma lição, não um castigo. Não quero uma revolta. Quero que as pessoas entendam. E acima de tudo, que nunca esqueçam. Suas palavras, simples porém poderosas, foram adotadas em escolas, universidades e igrejas. Foram escritas em placas. Ficaram gravadas na memória. Enquanto isso, na sala 214 da unidade de terapia intensiva do Hospital Fairfield, a calma havia retornado. Walter Jenkins, pálido mas consciente, abriu os olhos novamente. A luz da manhã filtrava-se suavemente pela janela. Sua respiração era superficial e irregular, mas seus olhos ainda brilhavam com a sabedoria silenciosa que ele carregara por toda a vida. Na frente dele, Marcus, reto como uma estátua de bronze, com os olhos vermelhos de cansaço. Walter murmurou. Você veio, Marcus. O coronel, sem colete tático, vestido apenas com uma camisa preta, ajoelhou-se ao lado da cama. Sempre, pai. Você me ensinou a lutar por justiça. Eu não ia ficar parado. Walter sorriu fracamente. Então não caí por nada. Poucos dias depois, Fairfield vivenciou um momento que ninguém esqueceria. Na Praça Central, transformada para a ocasião, uma cerimônia solene foi organizada pelo Ministério da Defesa. Bandeiras tremulavam ao vento. Um palco havia sido montado. A banda do exército tocou uma versão emocionante de América, a Bela. Veteranos uniformizados, de pé apesar da idade, saudaram Walter como um irmão de armas. Walter Jenkins, vestido com seu uniforme militar restaurado, foi empurrado em uma cadeira de rodas pelo filho. Ele ergueu a mão em agradecimento com um olhar fixo. O presidente fez um discurso. Em seguida, num gesto simbólico, entregou-lhe uma medalha de mérito civil, uma rara distinção concedida a cidadãos que são vítimas de injustiça e ao mesmo tempo personificam os valores da República. Mas o momento mais poderoso foi quando o coronel Jenkins pegou o microfone, de frente para a multidão e as câmeras do mundo todo. Atiraram no meu pai. Não porque ele estava armado, mas porque ele era negro, porque ele era velho, porque ele perturbava a ideia que eles tinham de autoridade. Ele olhou para a multidão. Não havia raiva em seus olhos, mas sim uma chama. Mas naquele dia, eles despertaram mais do que um veterano. Despertaram a força de um filho, a ira de um povo, e a honra de um herói. Silêncio. Depois aplausos. Lágrimas. Canções. O caso Walter Jenkins tornou-se um estudo de caso nas academias de polícia. Os protocolos de controle foram revisados em nível federal. Uma lei, chamada Lei Jenkins, foi votada para garantir proteção legal aos veteranos durante verificações de identidade. E todo ano, em Fairfield, no dia 7 de abril, uma marcha silenciosa é realizada em memória daquele dia. Não para reviver a dor, mas para celebrar uma verdade. Eles atiraram em um velho. Mas eles acordaram a América.